O registro de marcas no Brasil ganhou novas regras e passará a seguir padrões internacionais que facilitarão o processo. Com as mudanças, marcas de empresas registradas no Brasil poderão ser protegidas simultaneamente em mais de 100 países. Empresas internacionais também serão beneficiadas ao pedirem o registro de suas marcas em nosso país. É que o Senado aprovou em junho deste ano a adesão ao Protocolo de Madrid, um sistema internacional de registro de marcas. Nessa entrevista, conversaremos com a advogada Vanessa Gaeta. Ela é especialista em propriedade intelectual e vai nos explicar melhor as novas regras e o que muda com a adesão brasileira ao Protocolo de Madrid. Vanessa, obrigado pela presença aqui na TV Senado. Eu que agradeço a oportunidade de explicar, de falar um pouco desse tema que vai ser muito favorável, especialmente para a indústria nacional. Vai ter obviamente, vai ter um benefício para o empresariado estrangeiro, mas, sobretudo, para o empresariado nacional. Ele é um sistema de registro de marca internacional que garante a proteção de marca a partir de um único processo e a partir de uma única taxa em mais de 100 países, né? São hoje 120 países que estão cobertos pelo Protocolo de Madrid e todo empresário que tem um plano ou que já está ou que tem um plano de operar no exterior, vai poder usar esse sistema que vai trazer para ele um grande benefício, que é a diminuição de custo. E aí, acho que para falar um pouquinho do Protocolo de Madrid, é importante fazer o comparativo de como é hoje, como o empresário protege hoje a marca dele no exterior. Essa era a pergunta que eu ia fazer, porque existe uma redução de custo, de tempo, e principalmente uma simplificação de processo. De processo. Né? Atualmente, o empresário que queira expandir suas atividades para outros países e registrar sua marca, como é que faz isso hoje? Qual é a situação? Hoje é bem complexo, porque quando o empresário chega na gente ou em qualquer operador do direito ou do sistema de propriedade intelectual, ele tem que contar, obviamente, o advogado brasileiro não pode atuar em territórios estrangeiros, por uma questão de jurisdição. Então, o que a gente tem que fazer? A gente contrata representantes, agentes de propriedade industrial naqueles locais que o nosso cliente ou empresário nacional quer proteger a marca. E aí a gente faz um processo em cada órgão registral, cada órgão marcário de cada um dos países. Então, suponhamos que um empresário nacional queira proteger a marca dele na China, nos Estados Unidos, na União Europeia e no México. A gente tem que contratar representantes locais em cada um desses lugares para iniciar um processo registral em cada um desses órgãos marcários. Então, são processos absolutamente diferentes e aí cada país vai ter um procedimento, vai ter uma regra, vai ter um prazo, uma taxa, uma moeda, e aí, obviamente, isso daí vai decorrendo muitos custos, né? Fica muito custoso. Por outro lado, o que nos permite o Protocolo de Madrid é não fazer mais esse caminho, né? Não ir em cada um dos órgãos registrais por meio de um representante, um agente, um advogado local. Ao contrário, a gente vai aqui no INPI, no nosso INPI nacional, depositar esse pedido de registro de marca internacional, designando esses países que a gente estava indo localmente em cada um deles, né? Então, por conta dessa unificação, tudo fica mais simples, né? O registro internacional ele vai ser um conjunto de registros nacionais, que aí, portanto, a gente segue um único procedimento, um único prazo, uma única taxa, e tudo isso facilita muito para o empresário nacional, que sofre muito com com câmbio e com as intempéries de cada uma das regras de cada um dos países. Tem que entender cada legislação, tem a barreira linguística também. Tem tudo isso. Se você não participa do protocolo, em cada país você vai ter que estar lidando com uma língua diferente para analisar. Com um procedimento diferente. Exatamente. E aí, com o protocolo, essa questão da barreira linguística também muda? Ele não vai mudar tanto, porque a gente ainda não vai conseguir se comunicar em português, porque não foi uma das línguas abarcadas pelo protocolo, mas inglês e espanhol, sim. O que, de todo modo, já é um grande facilitador, porque sim. O sistema... Pelo menos define duas línguas mais internacionais. Exatamente. E o próprio sistema geral de propriedade intelectual, ele é bastante internacionalizado. Então,
A gente, quando fala com algum outro agente ou advogado de propriedade intelectual de outro país, não são os grandes princípios, as leis que regem esse sistema todo, elas não são tão díspares, né? A gente tem algumas leis, alguns tratados que colocam todo mundo num patamar mínimo, então a gente não fala línguas muito diferentes. Mas, mesmo assim, o protocolo visa essa simplificação de processos, né? Isso que eu acho que ficou mais benéfico para o empresário nacional. É muito mais difícil ele administrar 4, 5 processos, né, em países diferentes do que administrar um único processo depositado no Brasil, numa primeira comunicação com o INPI. Fica tudo muito mais simples. A ideia também do sistema é essa, desburocratizar. A simplificação, né? Exato. Agora você tocou num ponto importante que é da legislação. Nós temos aqui a nossa legislação, a Lei de Propriedade Industrial é de 2016? Não, de 2006? 96. 96? Isso. É uma lei de 96, Isso. a Lei 9.279 76. E 76. Bom, a legislação brasileira, ela está preparada para se adequar às novas regras do Protocolo de Madrid? Ou teria, agora a partir dessa adesão, vai ser necessário também uma alteração legal? Alguns pontos deveriam ter sido alterados, inclusive a demora para a adoção do Protocolo de Madrid foi justamente porque, por muito tempo, entendeu-se que a legislação não abarcava algumas simplificações que o Protocolo de Madrid trazia. Então, um dos pontos é a cotitularidade. Então, 2 empresas podem ser titulares de uma mesma marca, segundo o Protocolo de Madrid. Pela legislação nacional, que se cala em relação a esse ponto, o INPI sempre praticou o entendimento de que não existia cotitularidade. Então, isso foi uma discussão por muitos anos. Também a questão do representante. A nossa lei precisa que uma empresa estrangeira vindo para o Brasil tenha um representante aqui. O Protocolo de Madrid já não exige essa representação local. Então, são 2 pontos que a lei brasileira travava um pouco o Protocolo de Madrid e por muitos anos discutiu-se como equiparar. Existia também um outro ponto bastante difícil da questão do protocolo, que o protocolo determina que o órgão marcário ele tem que examinar o pedido de registro de uma marca em até 12 ou 18 meses. O que a gente sabe, o que se tinha era que o INPI existia um backlog muito grande, até nos exames de marca. Então, tinha aí 5, 6 anos de tempo, até mais, de um exame de pedido de registro de marca, enquanto que o Protocolo de Madrid exigia 12 ou 18. Então, a questão era como que eu vou beneficiar uma empresa estrangeira que está buscando proteção aqui, quando nem para os meus nacionais eu consigo cumprir esse prazo. Esse backlog que você fala, isso é acúmulo de processos? Isso, é um acúmulo de processos que não conseguem ser examinados num prazo razoável, o que atravancou por muito tempo. Mas nos últimos anos, e esse foi um benefício trazido pelo Protocolo de Madrid, nessa tentativa do INPI se adaptar, né, a essas regras, muita coisa foi sendo melhorada. Uma delas foi justamente o prazo de exame desses pedidos de registro de marca, que diminuiu muito, né? O que antes a gente tinha um recurso contra o indeferimento examinado em 8 anos, hoje em 1 ano e meio, 1 ano a gente tem uma decisão do INPI, e graças ao Protocolo de Madrid. Então, esse já foi o primeiro benefício, ao meu ver, o primeiro benefício que o protocolo trouxe para o sistema geral de registro de marca, né? Deixou a coisa muito mais dinâmica. E uma vez aprovado no Senado, já sessionado pela Presidência da República, o país passa imediatamente já a sofrer os efeitos, a ter os efeitos do protocolo, ou existe um prazo até que o país de fato, né, que o Brasil de fato esteja trabalhando dentro dessas mesmas normas, que passe a valer como lei a adesão ao protocolo? Assim que a adesão foi depositada perante o órgão, né, a WIPO, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, passou a correr 3 meses, então o depósito ocorreu em 2 de julho de 2019, então passa a vigorar em 2 de outubro de 2019. Então, a partir de 2 de outubro de 2019, todos os depositantes
empresas nacionais ou estrangeiras que queiram fazer o uso do sistema vão poder fazer a partir dessa data. Não vai ter um prazo de adaptação, né? O que a gente está esperando do INPI é uma orientação de como ele vai operar dentro desse sistema, né? Existe o próprio tratado, existe a regulação comum que todos os países têm que seguir, mas como que o INPI vai operar, as regras, né, descritas por ele, ainda não existe. A previsão é de que saia algo no final de agosto. Então, a gente teria aí um mês saindo no final de agosto, mas teríamos um mês entre os praticantes da área para a gente se adaptar, enfim, se posicionar dentro desse novo sistema. Claro que a gente já tem uma noção de como é que vai hipoteticamente acontecer, mas o INPI vai ter que dar um manual, instruções, né, guia, códigos, formulários e coisas do tipo, coisas mais operacionais que o INPI vai ter que fornecer para todo mundo que tem interesse a partir do dia 2 de outubro, então não está muito longe, não. Tá, então, no caso do empresário que pretende registrar uma marca nova ou uma marca já existente, que queira registrar no INPI, é prudente que esse registro seja feito a partir de 2 de outubro, caso ele queira fazer a expansão territorial da marca, está com ela registrada em outros países, ou já pode começar agora e ser beneficiado na frente? O que é importante é o seguinte, o registro internacional, ele depende de um pedido ou de um registro nacional. Então, o empresário nacional, ele não pode fazer um depósito do registro internacional sem que haja já uma marca ou minimamente pedida ou registrada, já concedida aqui no Brasil. Existe essa dependência de processo. Então, estou aqui imaginando um empresário que só exporte. Ele nem tem operação no Brasil. Então, suponhamos que ele não queira fazer o registro de marca dele aqui no Brasil. Ele não pode fazer o internacional sem ter o daqui. Então, o que é importante para o empresário nacional? Que, principalmente aquele que está começando, que às vezes ainda não tem marca registrada, está com a marca às vezes em uso, mas não está registrada nem depositada. Fazer aqui no Brasil primeiro, porque sem esse pedido, sem esse registro, ele não consegue fazer esse internacional. Tá? Então, acho que essa é a primeira cautela que o empresário precisa ter em mente, é se proteger aqui primeiro no Brasil, fazer um registro forte, que não tenha tanta fragilidade, porque, além de tudo, o registro internacional, ele tem uma dependência desse nacional por 5 anos. O que seriam essas fragilidades que os empresários precisam ter cuidado para ter um registro forte, como você colocou? Principalmente, quando o empresário ele vai fazer um depósito de marca, a primeira coisa que ele tem que observar é se essa marca já está previamente registrada, ou depositada, ou ela está em uso em alguma forma no mercado, mas principalmente se ela está depositada ou ela está registrada. Ele precisa ter esse cuidado mínimo, porque se ele não tem, durante o processo, na hora do exame, o que pode acontecer é o pedido dele ser indeferido. Aí imagina que se um pedido de registro dele foi depositado aqui no Brasil, está correndo exame, ele estendeu pelo registro internacional para outros países, se esse pedido é indeferido, o registro internacional, ele cai também. Então, cai junto. Por isso que eu falo que o registro nacional, ele tem que ser forte. Então, quando eu falo forte, é justamente isso, é ter a certeza de que não haverão obstáculos. Claro que você nunca vai ter a plena certeza, mas de se preparar o máximo possível para que esse pedido de registro não tenha obstáculos lá na frente, para que tanto ele quanto o seu registro internacional fiquem realmente fortes e não sejam suscetíveis a cancelamento ou indeferimento. Encontrar uma marca simultânea, muito similar fora, em outro país, daí às vezes você pode até ter seu registro aqui, mas não consegue registrar fora. Exatamente. Isso também vai impactar, então, as empresas e os profissionais que desenvolvem as marcas gráficas, né? Mais notadamente os designers gráficos, as empresas que criam as marcas, os logotipos para empresas e vão precisar, então, agora ter mais atenção na hora de fazer uma pesquisa para ver se não existe nada semelhante no mercado de algum concorrente. Exatamente. Esse é sempre um cuidado bastante necessário, porque o que mais acontece do empresário nacional é ele cria a marca, coloca às vezes no mercado, não toma o cuidado, às vezes
por falta de conhecimento ou até por um orçamento mais reduzido, ele acaba não tomando esse cuidado, passa a usar a marca, descobre que tem uma outra marca registrada previamente a ele e que essa marca prévia tem o poder de tirá-lo do mercado quando ele usa uma marca parecida dentro do mesmo segmento. Um gráfico muito comum, sem muita personalidade, isso pode acabar criando um problema muito mais sério para a empresa. Pode. E é por isso que esse cuidado, principalmente agora com o Protocolo de Madrid, porque você tem que, em 2 momentos, ter certeza de que a sua marca minimamente vai estar resguardada de que terceiros tentem impedir o uso ou o registro, né? Então, isso é muito importante mesmo para o empresário. E no caso, com a vigência do Protocolo de Madrid no Brasil, a empresa, no momento em que registra uma marca, ela automaticamente já tem esse pedido feito em outros países, ou o empresário ele precisa notificar que ele está querendo o registro aqui e em outros países? Não, são processos diferentes. O processo aqui no Brasil vai ser um processo normal, ele vai pedir esse registro, vai processar esse registro, e aí, se ele quiser um registro internacional, tem que fazer um outro processo paralelo, que tem outro processamento, e aí ele faz a designação dos países, né? Então, tem que indicar os países. Tem que indicar. Não é automático para todos os signatários, não é automático. Ele tem que indicar quais países, porque, inclusive, a taxa que ele vai pagar, ela vai ser contabilizada pensando nisso. Com esse número de países que ele escolhe. Vai ser diferente. Se ele quiser 3 países, a taxa vai ser diferente se ele quiser 15 países, né? Então... Mas não tem um limite. Não tem um limite. Ele pode até nos 120 países signatários, ele pode pedir tudo de uma vez só. Pode. Não tem um limite. O que é interessante para o empresário é ter o plano, né? Se ele tem um plano de operar internacionalmente, quais são esses países que ele tem esse plano, tanto a curto como a longo prazo, e aí realmente nesse pedido internacional designar todos os países que ele tem esse plano de operação internacional. E se o empresário optar por um primeiro momento, fazer o registro no país, seria o registro base, depois aí já fazer junto um processo pedindo o registro internacional, supondo em 5 países. Passado um tempo, ele querendo expandir, os negócios deram certo, teve sucesso e ele pretende expandir para mais países. Entra com um novo processo ou só faz um pedido de expansão, fica simplificado? Ele faz novos pedidos de designação de país dentro desse processo do registro internacional. Então, esse também é um benefício. Dentro desse processo, como o exemplo que você deu, se no início ele quis 5 países dentro desse registro, daqui a 2, 3 anos ele quer para mais 2, 3 países. Nesse próprio processo, ele pede a extensão para os demais países que ele quer. Então, mais um benefício, porque aí ele também não precisa começar um novo processo. E a partir do momento em que a marca está registrada, supondo uma marca foi registrada no Brasil, fez o pedido internacional em mais 5 ou 10 países, existe um prazo, se a marca foi registrada aqui, foi aprovada, passou pelo processo, daí ela vai ser aprovada também nesses demais países que foram pedidos. Existe um prazo para que haja contestação? Por exemplo, eu tenho uma empresa, conseguia o registro no Brasil, nos Estados Unidos, na China e mais 3 países, e eu estou tranquilo operando, daqui a algum tempo eu recebo a notícia de que minha marca está sendo contestada. Isso pode acontecer? Pode acontecer, ótima pergunta, porque de toda a simplificação que o processo, o registro internacional do Protocolo de Madrid te traz, ele te traz, por outro lado, uma certa dificuldade, que não é uma dificuldade, mas é algo a se atentar. Porque o que acontece? Quando ele deposita, quando ele faz esse registro internacional, na extensão dos países, cada país continuará aplicando a sua própria lei. Então, o tratado, o Protocolo de Madrid, ele não vem, de certa forma, eliminar, até por respeito à soberania dos países, não vem eliminar esse ponto. Então, cada um dos países continuará aplicando a sua lei. E aí, assim, a Argentina tem um processo, uma forma de processamento, os Estados Unidos têm outro. O processo
que for para cada um dos países vai continuar respeitando os prazos. Então, suponhamos que um país tenha um prazo de 60 dias para terceiros apresentarem oposição. O outro país tem um prazo de 90 dias para apresentar oposição. Isso tudo vai continuar seguindo normalmente. Aí, o que acontece é que nesses países, o órgão local vai fazer o exame normalmente e o órgão internacional vai comunicar os depositantes do acontecimento em cada um dos países. Suponhamos que num dos países que eu pedi, o meu pedido de registro foi indeferido. O órgão vai avisar a WIPO e a WIPO vai avisar o depositante. A WIPO, que é o organismo internacional. Exatamente, né? vai informar o depositante. É nessa hora que aí eu tenho que voltar para aquele formato antigo que eu expliquei no começo. Aí você vai ter que constituir, aí eu tenho que constituir um representante local, discutir localmente aquela decisão. Se nada disso acontecer, é o que o registro vai ser concedido, a prorrogação vai ser toda feita dentro desse processo, seguindo o processo único. Essa é uma das ocorrências que talvez o sistema não traga tanta facilidade, mas também não teria outra forma, né? Do contrário, ele teria que ter um sistema único de exame. Teria que ser uma lei internacional e cada país abre mão da sua legislação. Exatamente. Isso não acontece, né? Não existe essa existência, essa previsão. Então, de fato, existe essa possibilidade de cada país acabar decidindo de um jeito. Uhum. Até porque tem tanto a questão da legislação, quanto tem as empresas locais também, que às vezes pode ter uma empresa que é desconhecida internacionalmente, mas localmente nem tanto, né? Esse recurso pode vir por parte de um outro empresário. Pode. Um outro empresário pode, enfim, apresentar oposição contra a tua marca que você estendeu para determinado país, na China, por exemplo, ele pode apresentar oposição. E aí a gente vai ter que discutir naquele país se ele tem razão, não tem razão. E mesmo um empresário, supondo que um empresário da Argentina, ele está fazendo uma oposição ao registro de uma marca brasileira na China, isso pode acontecer também? Pode acontecer também. Tem que fazer até um adendo aqui, porque a Argentina é um dos países, está entre os 5 países que mais importam, né, produtos do Brasil, e a Argentina não está dentro do protocolo. Eu dei o exemplo da Argentina e logo lembrei. A Argentina não está dentro. Hoje, dos 5 países, que é China, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Alemanha, são 5 países que mais importam produtos do Brasil. Desses, só a Argentina não está no protocolo de Madrid. Então, só para entender o benefício de... É só como exemplo que a gente usou a Argentina, né? Foi, exato. Poderia ser um outro país. E o prazo de validade de uma marca registrada nacionalmente e internacionalmente é o mesmo? É o mesmo prazo, 10 anos, prorrogáveis por mais 10 de forma ininterrupta. Então, um empresário que usar sua marca por 70, 80 ou 100 anos, ou o que quer que seja, ele tem essa prerrogativa de só prorrogar a sua marca por todo o tempo que ele usar. Então, passados os 10 anos que a marca está registrada, não é necessário fazer um novo registro. Ela automaticamente já é... Ela vai ser prorrogada mediante o pagamento. Todo o registro de marca, e mesmo aqui no Brasil é assim, no último ano de vigência, ou nos 6 últimos meses de vigência do registro de marca, o titular tem que fazer um pagamento de uma taxa para manter aquele registro válido por mais 10 anos. Então, esse é a única formalidade para manutenção do registro. Alguns países exigem, por exemplo, os Estados Unidos, eles exigem em determinados períodos daqueles 10 anos de que o empresário comprove o uso da marca. Que ele continue em atividade. Exato. E aí, isso também é um ponto de atenção, porque... mesmo pelo protocolo de Madrid, de novo, a gente tem que seguir a regra do local, apesar do protocolo de Madrid, os Estados Unidos é um bom caso, é um bom exemplo disso. O empresário tem que imaginar que, olha, e até o advogado que está orientando, é bom sempre fazer esse alerta, porque, enfim, às vezes pode ser um plano longo de daqui a 10 anos, mas no 6º ano daquele registro eu vou ter que comprovar o uso.
sob pena de não comprovado, eu vou ter o registro cancelado, perdendo, então, aquela extensão que eu tinha para os Estados Unidos, entende? Então, esse é também um ponto de alerta para o planejamento. Tá bom. Bom, Vanessa, o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Muito obrigado pela entrevista. Que agradeço. Nós que agradecemos. Esse tema é bastante importante para o Brasil. E obrigado também a você que nos assistiu. Para rever a entrevista, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. E para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue para 0800 61 2211. Assine o canal da TV Senado no YouTube e fique informado sobre tudo o que acontece no Legislativo. Obrigado pela atenção e até o próximo programa.